As faíscas são para queimar os resíduos de hidrogênio que podem existir ali e a água é para ajudar a aliviar a temperatura e diminuir a questão do ruído ocasionado pelos motores. Essa imagem que nós temos aqui no telão da CNN, eu não sei se dá para a gente voltar. Essa aí, exatamente. Agora nós estamos dependendo da imagem da NASA, mas essa imagem também, para tirar minha dúvida, capitão, porque ainda há esses braços aqui da torre colados ao foguete. Esses braços também saem mais para frente, faltando poucos segundos. Segundos antes da decolagem, a gente vai ver o desacoplamento desses últimos umbilicais. E nesse momento, capitão, o que acontece no diálogo entre os astronautas e a torre? É um diálogo completamente técnico. Provavelmente nos últimos segundos não há muito diálogo, há uma atenção focada para os astronautas ali no momento crucial da decolagem, né? O sistema é bastante automatizado, a gente acredita que os astronautas não vão ter que acionar nada durante esse momento, eles estão como passageiros nesse momento, né? Então todo o sistema é automatizado. Essa era uma pergunta que eu estava para te fazer desde o outro momento. Os astronautas estão ali dentro, nesses últimos minutos, desde que eles foram acomodados, certamente participaram de toda a checagem do sistema, mas qual é o momento em que eles efetivamente vão assumir o controle do que está acontecendo? Então, nessa missão especificamente, depois de eles entrarem em órbita da Terra, né, que serão aquelas primeiras voltas na Terra, eles vão fazer algumas manobras de teste de aproximação. Talvez será o caso aí do piloto da missão assumir o controle manual ou não. Essas aproximações hoje em dia acontecem de forma automatizada, mas podem acontecer de forma manual. Está começando, tem uma movimentação ali para baixo. 2 minutos. O que é essa imagem que a gente está vendo? A gente está vendo debaixo do... Então esses 4 motores aqui são os motores do estágio principal, daquele estágio laranja. São motores, como eu disse, herdado do Space Shuttle. Então, essa movimentação que eles fazem? Eles estão testando o que a gente chama de gimbal, é o que controla a vetorização desses motores. É muito importante para o foguete se manter na trajetória, né? Se manter em equilíbrio. É como se fosse equilibrar uma vareta com a sua mão, você tem que ter essa condução. Uma vareta com a sua mão, interessante. Exatamente. Gente, esse foguete, todo esse aparato que vocês estão vendo aí, tem 98 metros de altura. É um negócio gigantesco, portanto, essa aproximação das imagens que a gente está vendo são imagens superdimensionadas, né, que a tecnologia também proporciona esse tipo de acompanhamento, né, capitão? Sem dúvida, é um foguete massivo, 2.600 toneladas, agora carregado, praticamente 95% do foguete é combustível, hidrogênio e oxigênio. Então, é realmente um foguete impressionante. Lembra muito a cápsula significa quanto de todo esse aparato? 10%, 5%? Diria que menos, talvez 1%, 2%. 2%? Junto com o módulo de serviço. Né? Então você imagina, esse foguete ele consegue levar para a Lua coisa de 27 toneladas. Eu falei que ele tem 2.600 toneladas. Essa propulsão toda, essa força toda, nunca vista, né? Pela primeira vez vai haver um lançamento com essa força, capitão. Ela vai ser capaz de levar o foguete para uma distância muito maior do que onde hoje estão, por exemplo, as estações espaciais. Ah, sem dúvida. Hoje, as estações espaciais estão muito próximas da Terra. Elas estão aproximadamente a 400 quilômetros de distância. Aqui a gente está falando de 400 mil quilômetros de distância. Então, 400 mil quilômetros é onde ela vai alcançar? Ela vai passar um pouco mais de 400 mil, inclusive está previsto bater o recorde da Apollo 13, do ponto mais distante. Então é outra dimensão. Olha, estamos com a contagem regressiva, gente. 10 segundos. 15. Decolagem. 10. Ainda não. Tá saindo, capitão. Que momento histórico, gente. Opa. Vai relatando pra gente, capitão, o que você está vendo? Em cerca de um minuto, a gente vai atingir a velocidade supersônica do foguete. Vamos esperar isso acontecer. Logo após atingir a velocidade supersônica, a gente vai atingir o que a gente chama de Max Q, que é o máximo esforço aerodinâmico que esse foguete vai experimentar durante esse voo. Dentro de quanto tempo? Um pouco mais de um minuto de voo.
Essas vozes que a gente está ouvindo são trocas de mensagens do centro de comando. Sim, Rafa? É um som ambiente por enquanto. Capitão Bruno Matos está nos ajudando. Capitão, o que a gente está assistindo? Esse é o rastro, né, esse da é o rastro fumaça. de pluma. A gente está sem imagem do foguete. Bom, voltamos para a imagem do foguete. Daqui a pouco vai haver a separação desses boosters sólidos, tá? É um momento crucial também a separação desses boosters sólidos laterais, esses dois gigantes boosters sólidos. Primeiro saem os laterais para depois haver o desacoplamento. O desacoplamento daquela estrutura de cor diferente acontece em que momento? Demora um pouco mais, provavelmente em torno ali de 8 minutos. Então a gente vai ver a separação. Então, depois que há a separação dos boosters sólidos, aquele booster principal, né, o estágio principal, continua ainda acelerando a nave por mais algum tempo, até haver a separação do segundo estágio. Essa imagem que a gente está assistindo dá uma impressão de que ele está indo, ele está subindo, né? Ele está fazendo uma força gigantesca para... Exato, ele não só sobe na vertical, mas também começa a acelerar também na horizontal, né? Ele faz uma curva assim, depois que ele livra o pad, ele começa a fazer uma curva que a gente chama de curva de gravidade. Qual é a velocidade que ele está nesse momento, a velocidade aproximada? Bom, ele já passou do regime supersônico. Bom, olha lá, acabou de acontecer a separação com sucesso dos boosters sólidos, isso é importante. Vai atingir velocidades gigantescas para entrar em órbita. Essa separação, do jeito que você está vendo aqui conosco, significa um sucesso? Com certeza, com certeza. Agora a gente tem que ver se o motor principal continua. A gente está ouvindo, gente, vozes do centro de comando da NASA. É uma transmissão ao vivo, direto do centro de comando da NASA. Dá para ver que a câmera está tendo dificuldade, a câmera do centro está tendo dificuldade de travar. O veículo já está muito alto, a gente está sem telemetria. Aqueles boosters sólidos, então, eles vão cair no mar, dá para ver eles retornando. Eles estão retornando já, exato, né? São aqueles dois pontinhos brancos à esquerda. Exato, eles retornam. Eles têm algum controle ou eles têm uma trajetória já determinada? É uma trajetória balística determinada, inclusive durante a preparação da missão, eles preveem a zona de impacto desses boosters, livra a região ali do Atlântico, então, para evitar qualquer tipo de acidente. Vamos com telemetria. Aqui a gente consegue ver. A gente vai ver a terminação em alguns minutos, o desligamento do motor. Esses dados que estão aqui na tela. Bom, ainda não dá. Aparentemente tudo nominal. Tudo dando certo até agora, capitão. Nós estamos a quantos minutos já do lançamento? Temos o relógio? O relógio. E temos a tradução da Denise Bobadilla também. Nós vamos deixar um pouco, inclusive, o silêncio, gente, é o silêncio da transmissão, tá? Toda vez que tiver alguém falando, a Denise Bobadilla chega agora para nos ajudar e fazer essa transmissão. A gente acompanha um pouco em silêncio, até num tributo a esse momento tão importante para a ciência e para a humanidade. Daqui a pouco, Thaís, o que a gente espera é que aquela torre de escape que a gente estava falando antes se separe. E aí os astronautas vão conseguir, então, enxergar a parte externa. Isso acontece já quando eles já estão saindo totalmente da atmosfera. A gente considera que a atmosfera significativa está abaixo de 60 km de altitude. A gente considera espaço a 100 km de altitude. Essa separação daquela torre de escape, ela acontece em que momento? Então, logo após o desligamento do estágio, do primeiro estágio. Estamos a 5 minutos e 30 segundos do lançamento. Vamos ouvir um pouco a programação da CNN Internacional com a tradução da Denise Bobadilla. Então foi uma vista fantástica.
E a gente está distante, e mesmo assim a gente pode sentir tudo isso. Cat, agora a gente ouviu, né? Nós tivemos o SLS, ele teve essa separação. Nos deu uma ideia agora do que já aconteceu em 6 minutos de lançamento. Nossa, já estamos em 6 minutos. E eu acho que agora é muito importante quando o motor principal é cortado. E é um momento em que a gente testa se o sistema de abortar a missão e se ele está funcionando. E com isso nós conseguimos ver o progresso até agora e está tudo indo bem. Nós estamos agora... Nós tivemos agora os sistemas de abortar a missão. E agora vamos para o estágio central, o estágio core que a gente fala. Nós estamos agora em 7 minutos. Agora devemos que as partes periféricas elas devem sair. E pela força da gravidade, pela física, elas vão se espaçando e vão ficando cada vez mais próximas, na verdade, do espaço. Então, todos esses pequenos probleminhas que aconteceram nos últimos minutos da contagem regressiva, parece que não tiveram nenhum impacto. Toda a leitura telemétrica, os sistemas funcionaram bem. Não houve vazamento de hidrogênio, que era uma preocupação que durou por semanas. Eu não esperava que meu corpo fosse tremer tanto enquanto estava acontecendo o lançamento. Para quem está assistindo em casa, a gente está quilômetros e quilômetros distante, e mesmo assim, a gente tremia conforme ele era lançado. Acho que é uma experiência que eu queria que muitas pessoas pudessem sentir. Vamos ouvir agora o que estão falando direto. Nós agora teremos um sinal do corte do motor principal. Vamos ver se houve uma confirmação desse corte. É o momento em que ele é desligado. É um momento que é fundamental. E pode ser o último momento mais delicado durante o lançamento. E isso precisa ver se ele está se a velocidade está correta. Olha ali, pronto. Essa é uma separação perfeita. Pronto, o quarto estágio foi separado. E agora eles não precisam mais do combustível, porque os motores já funcionam corretamente. Acho que a parte mais... Voltamos aqui com a nossa transmissão da CNN Brasil, a participação do capitão Bruno Matos, engenheiro do ITA, nosso Instituto de Tecnologia Aeroespacial, com experiência de ter trabalhado, ter passado pela NASA. Capitão, um dia histórico, que bom ter a sua companhia aqui. A gente dividiu alguma emoção, gente, porque com toda a sobriedade, lembrando o momento que estamos vivendo, é um momento importante para a humanidade. Aqui nós estamos mostrando, o capitão, uma animação da NASA que você acabava de dizer desse momento importantíssimo que foi a separação desse pedacinho lá da ponta daquela grande estrutura de uma cor diferente onde estava o combustível. Exatamente, Thaís. A gente agora eu acho que já pode respirar mais aliviado. Os primeiros segundos de tensão já passaram. O que a gente vai observar na próxima hora é a ignição, então, agora do segundo estágio, né? O que acontece é o segundo estágio espera chegar no momento mais alto agora da órbita para ele ignitar. Isso vai acontecer daqui, provavelmente, 40 minutos. A gente vai ver esse momento. Como é que esse pedaço do foguete está, com que força ele está seguindo essa parte do trajeto? Então, é interessante porque agora ele está em voo livre. Não tem nenhuma força além da gravidade atuando. Os motores estão desligados, ele está só com a velocidade que ele ganhou de toda a subida do primeiro estágio. Então, ele está em voo livre, vai chegar no momento mais alto da órbita, do outro lado da Terra, e vai ignitar esse motor para ele fazer a primeira circularização, a primeira órbita. Depois ele faz uma outra ignição para ele entrar numa órbita elíptica.
E aí sim, se tudo der certo, eles vão passar algumas horas nessas órbitas, são órbitas longas, para fazer todos os testes, passando por essa órbita elíptica, a segunda órbita elíptica, aí sim eles vão fazer a injeção na órbita translunar, e aí sim, são 5 dias para chegar lá. O risco de explosão, o risco daquela faísca que ninguém pode controlar, esse já se foi? Infelizmente ainda não, Thaís. Toda ignição do motor é um risco, né? Então a gente está ainda com o sistema propulsivo, ainda sistema criogênico, hidrogênio e oxigênio. Então sempre há em menor quantidade, bocadinho ali nesse pedacinho que ficou, mas ainda tem combustível ali. Sempre há um risco, obviamente, do sistema propulsivo falhar. O interessante esse segundo estágio é também um estágio de bastante confiabilidade. É um estágio herdado num foguete chamado Atlas 4. Então, possui bastante herança de voo, a gente espera que tudo dê certo. Capitão, você falou da forma elíptica, a gente passou esses últimos dias aqui mostrando exatamente o que seria essa trajetória em forma de 8, né? Ele faz uma primeira volta como se fosse ali bem na parte de cima do globo terrestre, depois abre numa trajetória de maior espaço, né, indo mais longe da Terra para depois ir na direção da Lua. Exato. O que acontece, eles vão fazer primeiro essas órbitas para realizar vários testes importantes. Se tudo tivesse já com alta confiabilidade, eles poderiam já fazer uma inserção na trajetória translunar como a Apollo fazia. Então, primeiro, para caso da Artemis 2, a gente vai ver, então, eles entrarem numa órbita circular em torno da Terra, depois eles vão aumentar o que a gente chama de apogeu, que é essa parte mais longa, mais distante da órbita. Na órbita vai aparecer bastante elíptica. E aí sim, se tudo der certo, eles fazem a última burn, a última propulsão do módulo de serviço, a última queima, exatamente, de combustível, para aí sim inserir naquela órbita mais longa, que vai ser capturada pela influência gravitacional da Lua e fazer aquele 8 e fazer aquele retorno. Essa separação final que a gente mostrou aqui com detalhes, com a maquete do foguete que tínhamos aqui, que sobram aqueles 2 pedacinhos, a cápsula onde estão os astronautas e aquele módulo de serviço que foi feito pela Agência Espacial Europeia. Esse momento em que só esses 2 últimos módulos ficam sozinhos acontece quando? Acontece depois que a gente completar aquela órbita elíptica. Isso leva quanto tempo? São quantas horas? Vai provavelmente levar um dia para isso acontecer. A gente pode esperar ele olhar reto, o Waze lá da NASA vai mostrar, amigão, segue reto aqui por 5 dias, sem fazer curva, daqui a um dia mais ou menos. Daqui a um dia mais ou menos, exatamente. Entendi. E esse momento em que ele se separa, quer dizer, cada etapa vai diminuindo o risco. Bom, exato. Tudo que já se passou não tem como mais dar problema, mas os riscos das próximas fases ainda persistem, obviamente, tudo é gerenciado, cada fase é checada, sempre a NASA segue um esquema de procedimentos, um esquema de contingências para cada tipo de problema que eles possam encontrar. Capitão, eu não sei se a gente consegue, Rafael, repetir aqui o momento do lançamento. Essa repetição aconteceu agora há pouco. Por tudo que a gente olhou daqui, olha lá, esse lançamento parece um lançamento perfeito. A gente pode dizer que houve perfeição em toda essa operação e nesse lançamento? Olha, é difícil afirmar perfeição porque a gente vai ter que esperar a propagação da órbita que vai acontecer. Engenheiro, né, minha gente? Ele é engenheiro, né? Então, muita calma nessa hora que 2 e 2, na engenharia espacial, nem sempre dá um 4 de cara. Mas aparentemente, Thaís, tá tudo ok, tá tudo certo. Aparentemente, esse lançamento vai ser um sucesso. Então, vamos torcer para as próximas fases também acontecerem sem nenhum tipo de problema. Tem uma preocupação com um período de 40 a 50 minutos em que a cápsula Orion vai ficar completamente desligada da comunicação com a Terra. Isso vai acontecer ainda...
SI referring to flight controllers here initiating a connection between some of the batteries aboard the Orion spacecraft, allowing for an even distribution of power. This is the flight control teams that took us through ascent of the Artemis II mission today. Right now we're, as you see, passing 18 minutes of mission elapsed time. The Orion spacecraft integrity and the interim cryogenic propulsion system are maneuvering tail to sun. It is in this orientation, this attitude, and read no action, we're looking at it. Commander Reed Wiseman verifying what is being routed to his displays aboard Integrity. Propulsion engineer confirming that no action is needed at this time. They're pressing through with their nominal procedures to prepare for the perigee raise maneuver. And of course the solar array wing deploy ahead of that. The solar wing deploy is a critical milestone. We'll continue to have our coverage follow the mission until that deployment. Successful launch is just the beginning. The deployment of the solar arrays and successful confirmation that those solar array wings are drawing power is a significant milestone and says to the flight control teams that we will continue on today's mission. Power needs to be drawn to continue through some of the next milestones. Until then, the AOA open option that was called up upon ascent, the abort once around, is the current option, and the board to orbit option ATO will be switched to a preferred mode at the time that the solar array wings are deployed and latched. It gives the flight control teams a little bit more flexibility. Integrity Houston, update on TDRS handover for your pad. Give us just 1 minute. And Stan, you can read it. I just ready to go. Roger. TDRS handover east to west, expected 1 second earlier at 5:1 minutes, 26 seconds. Hi, Stan. We copy 1 second earlier for 5126 meters east to west, and saws are starting to deploy. Thermal knives are firing. We concur. Thanks for the report. Read back of the reports that you just heard on the Orion to Earth network. Integrity has maneuvered tail to sun. The RL-10 nozzle on the end of the ICPS is pointed towards the sun. The solar array deployment sequence has begun. With the deployment confirmed, it'll be several minutes until they are what is called in a latched position. Once they are latched and confirmed to be drawing power, they can switch the mode to ATO and continue on the mission.
MET on Orion and ICPS. We'd like you to read us the MET from your center status bar and for the ICPS on StackSum. And Stan, we see a absolutely precise alignment. MET 25, 14, 15, 16, precisely aligned with ICPS MET. Copy, thank you for that. We'll investigate a ground issue. ATO preferred set. Copy, ATO preferred. This is Mission Control Houston, 25 minutes, 45 seconds into the flight of Artemis II. We have confirmation. O lançamento foi no Centro Espacial Kennedy, na Flórida, nos Estados Unidos. Aí você vê o momento exato em que os motores estão com potência máxima, inclusive os boosters, os foguetes laterais, aqueles brancos que dão a força necessária para esse grande foguete, na verdade, gigantesco foguete, vencer a gravidade da Terra e decolar. A missão terá uma duração estimada de 10 dias e a nave vai seguir uma trajetória em forma de 8. A gente está vendo agora alguns momentos ainda com todo o foguete completo, ainda dentro. This is Mission Control Houston. We're approaching 28 minutes of mission elapsed time into the Artemis II mission. At this point, we've had a successful liftoff from the pad at 5:35 p.m. and 12 seconds p.m. Central Time, 6:35 and 12 seconds p.m. Eastern Time. We've had a good main engine cutoff, core stage separation, and a good trajectory to begin today's mission. Right now, the spacecraft has maneuvered tail to sun. We're standing by for another maneuver to maneuver into the burn attitude. This is where the RL-10 engine of the ICPS is pointed in the correct orientation for the perigee raise maneuver. We did hear confirmation that the perigee raise maneuver time of ignition has been confirmed per the pad, which means it was the predicted time prior to liftoff. Integrity for GNC, we're taking channel 1 to unfiltered and to BFS. Okay, Stan, we're watching. Go ahead. Capcom Stan Love reading up to the crew of Integrity. Às 7h35 da noite, os dois boosters já se separaram. Já tivemos também a separação do corpo principal. O que nós temos agora não é nem mais essa parte aqui, certo, capitão? Não, ainda estamos com esse segundo estágio. Nesse segundo estágio. Não houve essa separação ainda, que vai acontecer depois das duas voltas que essa
parte aqui vai dar na Terra. Exatamente. Depois da gente completar a órbita, a segunda órbita, aquela órbita elíptica, aí sim vai acontecer a separação desse segundo estágio. Entendi. E só essa parte aqui, que é o módulo de serviço desenvolvido pela ESA e a cápsula que vai até a Lua. Eu vi na CNN americana que essas 2 voltas que neste momento estão sendo dadas por todo esse conjunto aqui, deixa eu colocar o conjunto completo para a gente entender, é quase que uma questão de segurança. Qual é o objetivo de dar essas 2 voltas no planeta Terra? O que eles vão fazer são vários testes para validar e certificar esse novo conjunto aqui, que é novo, com a tripulação. Uma das manobras que está prevista depois da separação é uma manobra de aproximação controlada. Então eles vão já realizar alguns ensaios de aproximação controlada disso aqui. Isso aqui já é uma preparação para o Artemis 3. Quando astronautas novamente irão para a órbita da Lua, mas já pensando no pouso? Não, o que está previsto para a Artemis 3 é ainda, pelo plano ainda atual, pode mudar, é um docking, né? É uma aproximação, é um rendezvous e um docking com outro sistema ainda em órbita da Terra. O Artemis 4, aí sim está previsto o pouso finalmente na Lua. Mas só para a gente ficar então no Artemis 2, que estamos vendo agora. Exatamente essa estrutura que estava no topo do foguete já se separou do corpo principal e está fazendo esse giro de 2 voltas no nosso planeta. Exatamente. Em quanto tempo esses astronautas conseguem fazer 2 viagens completas ao redor do planeta Terra? Bom, isso depende do tamanho da órbita. A primeira órbita vai ser de um período menor, provavelmente em 2 horas. Aquela órbita elíptica aí vai levar mais. Talvez 22 horas, totalizando 24 horas para eles entrarem naquela inserção final na trajetória translunar. Já rumo à Lua. Rumo à Lua. E é neste momento, quando eles deixam a órbita da Terra, que existe a separação para desses módulos. Exatamente, aqui? Um pouco antes já acontece a separação e o que vai fazer a última queima já é esse módulo de serviço. Ah, esse módulo de serviço também tem um propulsor naturalmente. Tem um propulsor naturalmente e ele que vai fazer o último tiro para chegar até a Lua. E aí, eu vou colocando aqui em cima da mesa exatamente as partes que já foram, digamos, ejetadas do foguete. Quando ele se aproximar da Lua e quando ele começar a fazer a volta ao redor do nosso satélite, aí sim acontece a separação da cápsula Orion, onde estão os astronautas, desse outro módulo aqui? Não, ainda não, Márcio. Essa separação vai acontecer muito mais próximo da Terra. Então, algumas horas antes de começar aquela preparação de descida para reentrada na atmosfera, acontece a separação, de tal forma que o módulo de serviço vai queimar na nossa atmosfera também. Ou seja, esses 2 módulos vão ficar completamente unidos e vão dar todo o giro ao redor da Lua. Exatamente, porque o módulo de serviço é o que fornece a energia para a cápsula. Né? Aqui não dá para ver, mas tem os painéis solares, né? Tem as baterias. Tempo do que isso, do que os 10 dias. Do que esses 10 dias. Porque não vai acontecer dessa cápsula escapar. Um escape dessa cápsula para uma órbita que saia da influência gravitacional da Terra seria um desastre. Não tem nem madeira para a gente bater aqui, mas eu já bateria na madeira para isso não acontecer. Exatamente. Capitão, nós temos exatamente o trabalho feito pela CNN Internacional e a gente vai acompanhar isso e é importante ter o senhor ter aqui do nosso lado essa visão para que a gente possa entender com detalhes o que só a tecnologia nos permite mostrar, o que é essa cápsula e o que esperar a partir do momento em que ela estiver assim, separada do foguete principal,
já se preparando para orbitar a Lua. A tradução é de Denise Bobadilha. Sair do solo, como a gente espera que aconteça, e passar pela órbita baixa da Terra, LEO, todos os olhos estarão voltados para o sistema de propulsão ICPS. O seu trabalho é trazer a Orion até que ela entre na órbita. Isso vai acontecer quando tiver a cerca de 60 mil quilômetros. A Orion vai usar isso como para manobrar, como uma peça que ajuda a manobrar. E ela vai acabar se queimando ao reentrar na atmosfera. E aqui nós temos a cápsula e o módulo de serviço que fica logo abaixo. O módulo de serviço, ele funciona como uma fonte de energia e ele dá nitrogênio, água, oxigênio, e a eletricidade vem dessas pás solares, que elas podem ter cerca de 9 metros de comprimento cada. Elas têm uma rotação mais lenta que vocês já viram em outras naves. Então, e elas acabam equilibrando o calor altíssimo que temos que é extremamente quente do lado do Sol e gelado do outro lado. Eu vou trazer agora como que a gente pode, o que acontece na cápsula da tripulação. Ela pesa cerca de 12 mil quilos. Não dá para ter ideia do tamanho dela. Eu tenho 1,80 m e ela tem cerca de 8 metros de altura e tem espaço para colocar ali a tripulação durante 21 dias, usando os seus trajes espaciais, tendo alimento, água, comunicação e até mesmo equipamento para se exercitar. E eles vão precisar disso porque é uma viagem longa da Terra para a Lua e de volta. São, afinal, uma distância imensa que a Orion deve cumprir nesses 10 dias. Professor, capitão, é extremamente interessante a gente ter essa noção de como será essa viagem, os equipamentos que a gente tem à nossa disposição aqui, daí usamos essa réplica emprestada pelo especialista Pedro Palhotta, mas imaginar que esses astronautas que estiverem não mais nesses 2 módulos, quer dizer, ainda nos 2 módulos, mas pensar que depois eles vão retornar à Terra apenas nesta pequena cápsula, a Orion, é um tanto assustador. E a gente sabe o risco que pode acontecer, e não desejando nada disso ou não falando do risco, mas a gente sabe o quão calculado tem que ser calculada cada etapa dessa missão. Sem dúvida, Márcio. Inclusive, na Artemis 1, um dos problemas que foram identificados que causou todo esse atraso para a Artemis 2 foi o escudo térmico sendo danificado na Artemis 1. Essa é uma preocupação que se mantém. Foram feitos provavelmente várias adaptações e ajustes para que isso não aconteça. Mas o escudo térmico, esse escudo abrasivo que vai impedir que o calor da reentrada derreta a cápsula, é fundamental que ele consiga cumprir o seu papel. E exatamente por isso que ele desce nesse sentido assim, meio que de pé, digamos assim. Exato. Se eu posso... Por favor. Inclusive, não só ele tem que entrar dessa maneira, como ele tem que entrar num ângulo, aquele 2 graus que eu comentei com a Thaís, é o ângulo de entrada na atmosfera. Ele não pode entrar muito rápido, senão a velocidade excede, e ele não pode entrar muito raso, senão ele corre o risco de passar. Cruzar a órbita e continuar a viagem e não chegar ao nosso planeta. Exatamente. A gente lembra que já houve acidentes com o ônibus espacial exatamente nesse momento de reentrada. Exatamente. Onde as placas de cerâmica, que deveriam resistir ao calor, por causa de algum erro, não resistiram. Aqui a gente torce que não vai acontecer, mas isso já estamos falando do final da viagem. Eu queria voltar um pouco quando esses astronautas ainda estiverem acoplados no módulo anterior, estiverem dando a volta no lado escuro da Lua. Como eu falei, já houve espaçonaves russas
na época da União Soviética, indo para o outro lado da Lua, o lado escuro da Lua, onde daqui do planeta Terra a gente não enxerga. O que eles veem lá? É realmente escuro e é um terreno muito diferente do lado que nós enxergamos, onde o homem já pousou? Então, Márcio, para esclarecer, o termo correto não é lado escuro, seria lado oculto. Porque, na verdade, aquele lado que está oculto para a gente aqui da Terra, Sim. ele também recebe, em alguns momentos, luz solar. Luz solar. Né? Então, o dia da Lua tem aproximadamente 29 dias terrestres, né? E ela está realmente travada, uma das faces está travada com a Terra. E é por isso que a gente só enxerga um lado dela. E, de fato, a gente tem várias imagens do lado oculto da Lua, tirada por missões Apollo, missões russas, então não é mais algo obscuro. A diferença é bastante. Quando você consegue ver o mapa da Lua, você vê que o lado oculto da Lua tem muito mais crateras do que o lado que a gente observa. O relevo é mais acidentado? Muito mais acidentado. O lado que a gente observa, se a gente olhar hoje, está em lua cheia, a gente consegue ver as marés, que são regiões mais escuras da Lua. Aquelas regiões são terrenos basálticos, que são geologicamente mais recentes e têm menos crateras. E é por isso que são regiões que as missões Apollo escolheram para pousar, por exemplo. Isso facilita o pouso. Agora, a próxima, a gente está falando dessa nave que vai apenas orbitar a Lua, não vai pousar neste momento. O pouso, se tudo der certo nas próximas viagens, em todo o planejamento dessa missão Artemis, na Artemis 3, Artemis 4, até Artemis 5, a previsão é que em 2028 o homem volte à Lua? Essa é a previsão. Eu acredito que ela é otimista ainda, porque existem vários desafios que a NASA vai ter que cumprir. Entendi. Para fazer o pouso na Lua, esse veículo aqui não consegue conduzir no mesmo lançamento a cápsula, o modo de serviço e o pousador, o lander, como o Saturno V fez. Entendi. Então eles vão depender provavelmente de parceiros privados, por exemplo a SpaceX. O que eles estão apostando, por exemplo, que o Starship vai estar pronto para fazer o pouso na Lua. O Starship é um foguete muito maior do que esse aqui. É maior, exato. Muito mais poderoso, leva uma carga muito maior, ou seja, levaria também esse módulo onde ficam os astronautas, toda a parte que já foi separada aqui no voo, e também esse, você falou um pousador? O lander, né? O lander. Starship, na verdade, vai ser modificado para ele ser um pousador. Então, a questão é, o Starship não vai levar os astronautas, não vai sair com os astronautas da Terra. A gente vai utilizar o SLS ainda para levar os astronautas até a órbita lunar, por meio da Orion, encontrar o Starship lá em órbita da Lua, fazer o acoplamento, transferir os astronautas que vão pousar para o Starship e fazer o pouso. É isso que está planejado. O que a gente tem que observar agora é como a SpaceX progride nos seus testes de validação do Starship. E é claro que tudo vai depender também de como essa missão aqui, a Artemis 2, vai se desenvolver. Aliás, a gente falou tanto dos astronautas, vamos conhecer um pouco dos astronautas que estão participando dessa missão Artemis 2. Essa missão conta com uma tripulação internacional e experiente. Nós temos ali no telão exatamente quem são os tripulantes neste momento da Artemis 2. Aqui nós temos, e aí capitão, não sei se o senhor conhece ou estudou sobre essas pessoas, nós temos 3 norte-americanos, 1 canadense. E aí, nesse ineditismo dessa missão, nós temos o primeiro negro a orbitar a Terra, a primeira mulher e o primeiro canadense. Mas começando ali com o comandante Ray Wiseman, mestre em engenharia de sistemas, que é o comandante da missão. Que tipo de experiência você tem que ter para ser um comandante de missão, capitão? Olha, o Ray Wiseman, ele realmente já é um veterano da NASA, tem experiência em operação na estação espacial, fazendo o spacewalk, que a gente chama, que é aquele momento que o astronauta sai né, da estação espacial. Então, realmente é alguém extremamente preparado para cumprir essa missão. Eu comentei que o Victor Glover, que é o piloto da missão, também tem uma experiência importante. Ele foi da primeira tripulação do Crew Dragon. Foi o que levou, a Crew Dragon é aquela cápsula da SpaceX que leva até a estação espacial e ele participou dos primeiros voos. Quem também é experiente, já foi diversas vezes ao espaço, foi a Christina Koch, graduada em Engenharia Elétrica e Física, especialista da missão. Sem dúvida, e a primeira mulher a ir à Lua. Então,
é algo importantíssimo. Victor Glover é o primeiro homem negro a ir à Lua, né? Lembrando que não é o primeiro homem negro a ir ao espaço, isso já teve vários que já tiveram essa oportunidade, mas para a Lua é algo inédito. E fechando essa tripulação da missão Artemis 2, temos o canadense Jeremy Hansen, integrante da Agência Espacial Canadense, também especialista na missão. Quando a gente fala especialista na missão, qual é a especialidade deles? Eu digo, qual é o objetivo da presença deles nessa missão? Então, os especialistas de missão, eles têm um escopo definido de testes e procedimentos que eles vão conduzir. Experimentos. Exatamente. Experimentos no sentido de validar e testar a segurança da cápsula. Entendi. Então, cada especialista vai estar focado numa série de instrumentos, numa série de testes e procedimentos para eles conseguirem conduzir ao longo desses 10 dias. Nós temos inclusive uma imagem desse representante canadense nessa missão. Aí está, momentos antes da decolagem, orgulhoso mostrando a bandeira do Canadá, um tanto feliz também, já que já houve atrasos, houve cancelamentos da missão, adiamentos, e hoje finalmente tivemos essa decolagem. Agora, capitão, eu queria entender, tudo aqui, nem tudo aqui que a gente tem no SLS foi feito pela NASA, foi feito pela Agência Espacial Americana. Que partes desse foguete, eu digo de toda a missão Artemis, no final das contas, tem participação estrangeira? Bom, na verdade, a participação estrangeira fora dos Estados Unidos é somente do módulo de serviço, esse módulo que está levando a cápsula. O módulo onde a cápsula Orion está acoplada. Exatamente. Ele é da Agência Espacial Europeia. Essa é a contribuição da ESA, da Agência Espacial Europeia. A NASA nos Estados Unidos, ela não fabrica o foguete. Ela contrata empresas do setor do complexo aeroespacial e de defesa, né, para conduzir a construção e desenvolvimento das partes do foguete. A NASA conduz, então, o projeto como um todo. Entendi. E imagino a responsabilidade enorme de diversas empresas diferentes participarem da montagem dessa estrutura, que, de novo, precisa ser extremamente segura, planejada, programada, para tudo dar certo. Sem dúvida. A complexidade das interfaces, por exemplo, entre empresas, é o que gera, muitas vezes, complicações e atrasos no projeto. Então, agrupar todas as diferentes players e empresas num projeto de complexidade como esse, com certeza é bem complicado. Qual foi a participação brasileira nessa missão, capitão? Bom, nessa missão especificamente a gente não participou. O Brasil é signatário do acordo do Artemis e ele propõe a participação por meio de algumas missões. A missão, por exemplo, do ITA, a instituição a qual eu represento, a gente está desenvolvendo uma missão chamada Selenita. Selene, né, é a deusa grega que representa a Lua, e Selenita, então, é o nome da missão. A missão que a gente prevê é de um desenvolvimento de um satélite que vai orbitar a Lua em órbita baixa e conduzir uma série de experimentos. Com isso, a gente pretende aumentar o nosso nível de qualificação dos nossos técnicos aqui no Brasil e levar a nossa tecnologia Brasil também para a Lua. Muito interessante isso. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, esse sonho brasileiro de avançar nessa aventura espacial, colocando assim. Mas eu só queria pedir mais uma vez que a gente pudesse rodar de novo o momento da decolagem do foguete, que aconteceu pontualmente pelo horário de Brasília, 7 horas e 35 minutos. Nesse momento, capitão, os âncoras da CNN que estavam lá na Flórida, no Cabo Canaveral, e eles estavam a quilômetros de distância, eles diziam, parecia um terremoto. Tudo tremeu. Qual é o impacto que a gente não consegue sentir pela televisão, mas existe nessa força dessa turbina, na força desse motor para impulsionar esse gigante rumo ao espaço? Como eu disse, imagina o peso disso aqui, 2.600 toneladas de peso. Então são mais de 2 milhões de quilos o peso desse foguete. A propulsão tem que exceder isso aí para que o foguete saia do chão. Então, realmente é uma força descomunal. E é um momento de risco, até por conta de todo o combustível que toda essa estrutura aqui reserva, guarda. Sem dúvida, foi momentos tensos da missão e, felizmente, deu tudo certo. A gente viu ao longo de todo o dia, e a gente acompanhou aqui na redação, cada etapa, cada momento dessa missão Artemis 2 e toda a preparação. E inclusive quando os pilotos começavam a chegar e já estavam posicionados no modo de lançamento, eu vou tentar montar de novo aqui. O capitão já vai falar, tá tudo errado. Ops, quase que eu desmontei aqui, mas na verdade
São os painéis laterais. Será que... Ah, é porque eu acho que eu botei errado. Não, eu vou botar Não, tá certo. Aqui. Vamos tentar só remontar o foguete para ter tudo certinho. Bom, esse foguete não decolaria como está, né, capitão? Ah, não, acho que sim, né? Tá Enfim, quando os tripulantes já estavam na cápsula dentro do foguete e apareceram dois problemas. Surgiram dois problemas. Com a previsão de decolagem marcada para as 7h25 da noite, horário de Brasília, horas antes, um primeiro problema foi no sistema de terminação de voo. E ali dava para perceber, pelo tom das conversas que se ouvia na CNN Internacional, inclusive com especialistas de voo que estavam sendo ouvidos ali, havia um momento de preocupação com a possibilidade de esse problema específico no sistema de terminação de voo, dando alguma alteração, toda a missão ser cancelada. Por quê? Sem dúvida, isso é um sistema crítico para garantir a segurança da operação. O sistema de terminação de voo é aquele sistema onde o centro de controle, ao identificar uma anomalia na trajetória do foguete, ele consegue acionar explosivos que estão no corpo do foguete, que abre então o envelope do motor e o foguete então desaba, vamos dizer, segue uma trajetória prevista, parabólica, e cai em uma região segura. Isso é em caso extremo, em caso o foguete comece a ir para uma trajetória anômala. Então, por isso, não poderia decolar sem que houvesse essa checagem desse sistema. Entendi. E a gente estava vendo, enquanto o senhor falava, a imagem dos astronautas chegando ao foguete, chegando aqui à cápsula, desculpa se eu me refiro no termo errado, chegando à cápsula, exatamente nessa imagem ainda sem o capacete espacial. Eles, neste momento, eles estavam realmente chegando ao foguete, já numa altura elevada, a gente percebe ali, ou seja, eles estão no topo do foguete. Qual é a altura desse foguete aqui? Quase 100 metros de altura. Ou seja, eles estão aí quase a 100 metros de altura, passando exatamente a ponte que leva da torre de lançamento para o foguete, indo se preparar. Isso aí foi bem horas antes, quando faltavam ainda 4 horas para o lançamento. Eles aí, neste ponto, eles vão colocar os capacetes espaciais e vão se preparar para entrar no módulo. Ainda neste momento, ou na verdade, quando eles já estavam dentro da cápsula da Orion, surgiu um outro problema, uma anomalia numa bateria. Explica que problema foi aquele, capitão? Na verdade, o problema da bateria estava relacionado com essa torre de ejeção, essa torre onde consegue abortar no momento de anomalia completa. Exatamente no topo do foguete. Exatamente. Uma das baterias responsáveis para que esse sistema, essa torre de escape funcionava, ela indicou uma temperatura fora do envelope de operação. Então eles tiveram que checar se era um problema do sensor, se era algo que poderia impedir o voo. Bom, a gente não tem imagens ao vivo, mas neste momento, como já falamos, aquela pequena cápsula, eu vou tentar tirar aqui sem quebrar nada, essa pequena parte aqui do foguete, no topo dele. Bom, ainda estamos... Eu tenho que tirar só essas laterais aqui. Capitão, me ajuda aqui segurando aqui, senão eu vou quebrar o foguete. Essas laterais aqui. E nós temos, então, neste momento, esse módulo completo dando giros na Terra. Na verdade, já deve ter completado um primeiro giro. Das 7h35 da noite, quando foi a decolagem no horário de Brasília, agora são 8h30 da noite, ou seja, temos 1 hora basicamente de voo. Ainda não deu a volta completa na órbita da Terra? Provavelmente ainda não. Eu não tenho certeza com relação à altitude dessa órbita, porque isso depende, mas geralmente é 1h30, 2 horas para fazer isso. E como o senhor falou, a segunda volta pode ser um pouco mais demorada, mais longa? Vai ser muito mais longa. Pela órbita ser maior. Exatamente. A órbita aqui tem um período de duração muito maior, porque é uma órbita elíptica, o apogeu está bastante distante da Terra. E sendo... Na nossa torcida, que tudo dê certo, hoje, dia 1º de abril, o cálculo é que no dia 11 de abril aconteça a reentrada exatamente desse módulo aqui. Depois de circundar a Lua, voltar para a Terra e fazer uma... A gente pode falar uma aterrissagem, mas na verdade vai pousar no mar. Vai cair na água com a ajuda de paraquedas no dia 11 de abril? Exato. Aproximadamente daqui a 10 dias. Aproximadamente daqui a 10 dias. E aí eu tenho certeza que o senhor, que já participou de operações na NASA, já esteve lá, já estudou bastante isso, vai ficar acompanhando com muita atenção também. Sem dúvida, vai ser um momento crítico, um momento de risco, de nova tensão para essa operação, mas é algo também que a NASA está acostumada a fazer. As aterrissagens, os pousos, as reentradas que a gente teve no passado foram bem sucedidas e nesse caso espero que não vai ser diferente.
A gente torce por isso, não apenas pela saúde desses astronautas, mas por toda a aventura espacial, que a gente torce que continue. Afinal de contas, é a ciência mostrando que a gente tem muita coisa para descobrir lá fora. Eu conversei com o capitão Bruno Matos, engenheiro do Centro Espacial do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, que nos ajudou